Boa tarde. Hoje a gente vai ver o último milagre do Elisha. A gente falou, lembrou na última aula que ele tinha pedido para o Eliyahu Navi que ele pudesse fazer o dobro de milagres que Eliyahu tinha feito em vida. Então a gente está aqui na passagem que o povo de Israel estava passando uma fome de 7 anos, extremamente severa. Isso porque faziam idolatria, etc. E o Elisha, o profeta, um dia antes de terminar a fome, ele falou: amanhã os preços vão cair, amanhã vai estar muito barata a comida, e parecia uma profecia completamente impossível de acontecer. E na história a gente contou ontem que os Metzoraim, justamente a salvação de Hashem veio através do Gehazi, que era o ex-secretário do Elisha, junto com os três filhos, eles acabaram entrando no campo inimigo em busca de alimentos, encontraram lá muito dinheiro, comida, etc. E depois deles terem saciado toda a vontade deles, com medo de eventualmente serem chamados a atenção por isso, ou pior, então eles vão lá e comunicam o rei de Israel que o campo do inimigo está vazio e à disposição. Comida. Com comida e dinheiro, etc. Então, o, o rei de Israel, ele fica bastante impressionado ou duvidoso. Então, ele convoca uma reunião, junta os seus ministros, etc. Ele pergunta o que a gente vai fazer. Será que a gente realmente... Muito provável que seja uma pegadinha, que seja uma emboscada. Mas, na falta de opção e com fome que eles estavam passando, melhor arriscar isso do que ficar aqui também não vai ajudar muito. Então, eles pegam os últimos 5 cavalos que ainda sobraram, lembra que eles já estavam comendo todos os animais, etc. E eles escolhem dois homens que eles vão ter essa missão de ir até lá e ver como está o acampamento inimigo. E se eles morrerem, se eles ficarem também não ia mudar muito, porque realmente a fome estava muito severa. Então, eles vão até lá, e, assim como o Gehazi tinha descrito, eles chegam lá, já no caminho eles encontram roupas, utensílios, etc. E eles entram e veem realmente que tudo estava vazio. Como a gente falou no outro shiur, que Hashem ele tinha dado um pavor muito grande no coração deles, todos eles fugiram achando que os judeus estavam chegando e milagrosamente foram embora. Agora o que acontece? Quando você grita e fala, pessoal, tem comida, normalmente, estou falando em anos de muita fartura, Baruch Hashem, fala, abriu a porta do salão, tem kiddush, tem sushi. O que acontece? Então, vem todo mundo correndo, tem a multidão. Mas você pode imaginar, depois de 7 anos de fome, o desespero devia ser uma loucura. E então eles vão todos correndo, quando eles escutam a notícia, vai todo mundo correndo em direção ao acampamento inimigo. E realmente aquilo que o profeta tinha dito, que tinha tanta comida, a ponto que desvalorizou completamente, aquilo se concretizou. Só que no desespero, na corrida, eles acabaram pisoteando uma pessoa. Quem era aquela pessoa? Aquele que tinha duvidado e criticou, riu do profeta no dia anterior, quando ele falou que a comida ia ficar mais barata. Então ele pisou nas palavras do profeta. A gente usa esse termo até em português, né? Você pisa no outro, você pisa, você despreza. Então isso aconteceu com ele, Midá, Keneged Midá, Hashem puniu ele da mesma forma e ele acabou morrendo de uma maneira trágica, mas pisoteado. Ou seja, ele, como o profeta falou, que ele ia ouvir a notícia, ele ia ver a profecia se concretizar, mas ele não ia ter o tempo de desfrutar. Então ele ouviu da notícia, ficou parado lá na porta e ele acabou sendo pisoteado por ele ter sido amaldiçoado pelo profeta. E lembrando que quando o profeta amaldiçoa, não é uma maldição, mas isso era uma maneira dele espiar pelo pecado dele, que é gravíssimo. Quando você duvida das palavras dos profetas, ainda mais publicamente, assim como a gente vê quando Korach ele desafiou Moshe sequer consultou Hashem, ele diretamente falou que o buraco vai abrir e vai te engolir caso eu tenha razão. E assim foi. Então a gente duvida do profeta de Hashem, ou desmerece o profeta de Hashem, ele literalmente como a gente desmerece ou desrespeita a Kadosh Baruch Hu, ele mesmo. Essa punição foi o último milagre do Elisha. Talvez um pouco diferente dos outros milagres que foram talvez mais explícitos.
Então, na verdade, são dois, porque um ele falou que ia ter comida Isso é o 15º. e a morte do outro seria o 16º. Isso, esse é o 16º. É. Mais uma semana. Não, obrigado. Acho que eu vou aceitar. Meu chá acabou. Eu vou aceitar, sim. Só um detalhe. Agora você fez uma pergunta. Se esse foi considerado... sim, ele acabar com a fome foi o 15º. Isso. E a morte do... Obrigado. E a morte daquele cara foi o 16º. E curiosamente, mas não tão espantosamente, o rei de Israel, Yoram, quando ele viu que isso aconteceu, estou falando em relação ao fato de eles terem encontrado comida, etc. Olha que por acaso, né? Olha que coisa. Olha que... da profecia do... Calma, não vem com história. Isso é coisa de propaganda. Isso aí é justo, por acaso, você vê? Olha como as coisas acontecem. Então, ele não conectou isso com a profecia do profeta, porque Hashem, ele guia o mundo conforme a ilusão da natureza, e se a gente não para prestar atenção, se a gente presta atenção, você vai ver que tudo é milagre. Se você não presta atenção, tudo é natureza, tudo é o acaso. Então, quem não quer acreditar, para quem acredita não tem perguntas, para quem não acredita não adianta respostas, diz a frase. Apesar que no judaísmo quem acredita tem perguntas, se é saudável ter perguntas, mas não é uma pergunta que te coloca numa situação onde você duvida e deixa de agir como você tem que agir. E finalmente, então, depois de 7 anos de fome, a fome, Baruch Hashem, cessou em Eretz Israel, e junto eles estavam com duas ameaças simultâneas, que era o inimigo de Israel e a fome. E agora, de uma vez, através do inimigo, Hashem acabou com a fome. Então, quando você tem, às vezes, um problema e surge um segundo problema, você fala, poxa, mas às vezes o segundo é a solução do primeiro. Se você acredita e tem fé, Hashem vai te ajudar, que aquele que parecia um maior problema, na verdade, ele vai trazer para você a solução. Mas assim, não fizeram chuva, quer dizer, mesmo que a seca veio para... Será? Boa, é uma pergunta boa. Será que o povo... Talvez agora, nem acreditava que ia chegar para ti. Estamos falando do rei de Israel. Né? O Elisha ainda não acabou o serviço dele ainda aqui no mundo, tem mais coisas que ele vai fazer. E ainda, aqui ele fala claramente, estou vendo só que, apesar de o povo ter presenciado tudo isso, bom, já teve 7 anos de fome, já foi com uma punição, não adiantou. Então vamos tentar com comida, também não adiantou. O povo realmente não aproveitou esse momento para fazer chuva e eles continuaram ainda fazendo a idolatria. Vamos voltar a uma outra história, das primeiras histórias do Elisha, que era a mulher Shunamita. Tinha uma mulher, a gente comentou já faz um tempo, que ela morava na cidade de Shunam, e ela tinha feito, dentro da casa dela, um quarto especial, um suíte, lá para o profeta, quando ele vinha na cidade, se hospedar. Essa mulher não tinha filhos, ela foi abençoada pelo profeta com filhos. Esse filho, do além, Deus nos livre, ele acabou morrendo. O profeta, ela foi até o profeta, e o profeta foi lá e ressuscitou o filho dessa mulher, Shunamita. Sulamita existe? Shunamita. Ah, tá. Shunamita, não Shulamita. Shulamita é o nome judaico. Shulamita. Tinha uma amiga que chamava Shulamita. Essa mulher, ela passou por aquele... Edgar, não está ouvindo bem? Não sei se é minha voz. Está muito Vou aproximar um pouquinho. Essa mulher, ela some do mapa. Ela desaparece com muitas histórias. Mas ela, de fato, ela sumiu do mapa. Por quê? Porque o profeta havia dito para ela, olha,
vai vir uma fome em Eretz Israel, e eu quero que você não passe por isso. Então, saia de Eretz Israel durante os anos de fome. Agora, esse tipo de atitude não é a correta do Yehudi. A gente tem a história de Ruth, a famosa história de Ruth, que ela era nora de um cara chamado Elimelech. Ele era muito rico, e ele saiu com a esposa e com os filhos e as noras para fora de Israel, porque tinha fome. Ele, como rico, se ele vai embora, fica ainda pior para os outros, né? Ele, como exemplo, como alguém que talvez as pessoas poderiam se espelhar, apoiar nele. Então, ele indo embora, isso foi um Hilul Hashem. E como consequência, na história, ele morreu e os dois filhos, Machlon e Kilion, morreram. Então, em geral, você sair de Eretz Israel nunca é uma boa ideia. Lá é a terra abençoada de Hashem. Porém, nesse caso especificamente, o profeta de Hashem falou para ela: você tem que sair de Israel. Bom, se o profeta te disse claramente, então você tem que cumprir. Então, coração pesada, ela saiu de Eretz Israel e ficou longe dos Yehudim. E ela foi obrigada a ir para um lugar que era dos nossos inimigos. Como que eu sei isso? Porque saindo de Israel, qualquer direção que você está num Kfar árabe, ou na Síria, ou no Egito. Hã? Tá bom, obrigado. Então, não tinha. Então, eles foram, na época, foram para os Plishtim. Não tem nenhum outro lugar, nem Nova York dá para você ir. Então, Agora não dá mais. Chegou na página 60, Dona Marcela? sim, Ontem justo isso daqui. já cheguei na 70. Ficar esperando, você tem que sair do lugar que você está. Então, você imagina, se você não vai, como vai ficar? De Babacama? Qual que era o teu contexto? Ele está trazendo várias coisas que podem acontecer. Ah, sim, lembrei, tá. Sim. E uma delas é que se tiver fome, você não pode falar. Não, a Shem pode isso em qualquer lugar. Você tem que sair da cidade. Lá fala da cidade, não de Eretz Israel. Você precisa de Parnassá, não tem Parnassá na cidade, você vai para outra. Até aí tudo bem. A Recova Fino foi assim. É? Recova Fino, ele saiu para Avram Avinu, ele saiu semana passada, ele saiu de Eretz Israel, foi para o Egito, e tem discussão entre os Mefarshim se isso foi a vontade de Hashem ou se ele foi contra a vontade de Hashem. Tem discussão em relação a isso. Mas lá ele fala da cidade. Aqui dá a ideia de você procurar Parnassá, não de fome em Eretz Israel. E vai falar do Malach Hamavet, né, que está na cidade. Pode uma sinagoga que não tem a minyan, porque o Malach deixa do lado. Isso. Deixa ele também ficar do lado, anda pelos cantos, anda pelo meio. Tem. Num lugar que tem fome. Você não pode deixar que se falar, não, tem uma sinagoga lá, vou entrar. Mas a sinagoga está vazia, faz não tem minyan faz tempo. É perigoso, né? Mas hoje em dia não tem mais esses. Tem Acho que... sinagoga vazia. De noite. Bom, vamos lá. De noite, né? Então ela acabou indo para os filisteus. E lá não foi afetado pela fome. E de novo, você vê claramente que Hashem ele mandou a fome, era para os Yehudim, era lá que Hashem, como a Torá diz, que Ve'ayim Shamot Ishmeu, lá você vai ver a brachá de Hashem se concretizando literalmente. Você faz a vontade de Hashem, você tem brachá. Você não faz, infelizmente tem o contrário. Então, ela viaja, fica lá durante esses 7 anos, e quando termina os 7 anos, ela volta para Eretz Israel. Ela volta para casa, o MST tinha se apossado dos bens dela, da casa dela. Então, ela chega lá e, cadê minha casa? Já virou minha casa, minha vida. Já mudou de posse. E eles diziam, nós somos os proprietários. Então, apesar dela ter dinheiro, mas isso aqui eram os campos dela, eram os bens dela. E então ela decidiu viajar até Shomron, que era a capital, para pedir para o rei intervir. E aqui a gente vai ver uma coisa incrível, que apesar que o profeta não estava lá, mas a brachá que o profeta tinha dado para ela anos antes, de fato, ela ter tido o profeta na casa dela anos antes, isso vai trazer brachá mesmo à distância do profeta. Então, quando ele já esteve na casa dela, e ele ofereceu para ela uma brachá, antes dela ter tido filho, ele ofereceu a brachá da seguinte forma: você precisa de alguma ajuda, talvez com o rei, você quer algum pistolão, alguma coisa? Ele falou, não quero nada. Depois que ele insistiu, aí ela falou, tá, quero ter filho, etc. E aí pediu para ele prometer que o filho vai viver.
Mas agora ela estava precisando sim de um favor, que era o favor de um rei, ou de um general. Então ela vai direto até a capital e ela quer pedir para o rei para ser atendida. Só que vamos lembrar que esse rei, Yoram, era idólatra, não era uma pessoa que acreditava em profetas, ela era uma tzadeket, não era exatamente a linguagem, não era exatamente o melhor estilo. Mas Hashem, ele providenciou, conforme o Midrash, ele trouxe o Gehazi, que era o antigo secretário do profeta Elisha, traz ele até o Já palácio. tinha melhorado? Hã? Já Não, ainda. Ele ficou mensurado até o final da vida. Traz ele até o palácio, justo na hora que ela estava lá. E é curioso que, de novo, que a salvação vai vir através desse homem malvado. Não dá para entender, mas os caminhos de Hashem não dá para entender. E aí, o rei vira e pergunta, mas me fala o que aconteceu. Você ainda está Metzorá? Justamente ele pergunta, estou vendo que ainda você está leproso. Você não era lá o ajudante lá do Tzadik, lá do Rebbe? Então, e aí? Ele falou, foi justamente por isso, né, eu fui malvado tantas vezes, ele me deu uma maldição que eu ia ficar Metzorá até o final da vida e realmente não consegui me curar. E aí, milagrosamente, o Yoram, o rei, ele fica mais interessado em ouvir dos milagres do profeta. Ele vira e fala, me conta mais, poxa, que legal. E aí ele vira e fala, bom, se você quer saber de milagre do profeta, tem aqui uma mulher que a história aconteceu com ela. Ele vira e fala, olha, essa mulher morava em Shunam, o profeta, ainda no começo de carreira, não era tão conhecido, morava lá, ia na casa dela muitas vezes. Ela abençoou ele com um filho. E ela, apesar de tudo, de não ter filhos por muitos anos, ela foi lá e tem filho. E aí depois, que o Gehazi presenciou, o filho, Deus nos livre, faleceu, e o profeta foi lá e ressuscitou ele. Uau, essa é boa. Então ele vira e começa a conversar com a mulher. Então agora as portas já estavam abertas para a mulher pedir o que ela queria. Depois dela estar até essa proximidade. Por isso Hashem tinha providenciado que o Gehazi estivesse lá na hora que ela entrasse. Boa tarde. E aí, um detalhe interessante que o Gehazi, quando ele se referia ao Elisha, ele chamava ele de Elisha. Não fala Rav, Rebbe, Tzadik, era Elisha, meu brother, tá certo? Então, a gente sabe claramente que quando a gente fala de um professor, um pai, etc., a proibição que a Torá nos dá, a obrigação que a Torá nos dá de dar kavod, parte de dar kavod, você não chamar a pessoa pelo nome diretamente. Mas ele se achava, pelo menos, que estava em outro nível. E aí, depois que ela conta para ele a necessidade dela, que as posses dela foram tomadas, então ele vira e fala para o Gehazi, eu quero que você tome... ele vira e fala para um oficial e fala, quero que você tome conta, providencia tudo que ela precisa, que alguém se apossou do campo dela enquanto ela não estava, e aí, além disso, eu quero que você recompense ela pela perda com fundos do Tesouro Real. E assim foi, e o Navi, mesmo à distância, quer dizer, pelo mérito que ela tinha de ter ajudado o Navi, etc., então isso aconteceu e ela conseguiu recuperar tudo que ela tinha. Ela saiu de Eretz Israel por orientação do Navi, então ela não vai perder nada por ter feito uma mitzvah, por ter cumprido a vontade de Hashem, então ela acabou tendo essa retribuição. Ela deveria ir direto com o navio, não com o É. rei. Ela deveria ir direto com o navio. Ela não precisa me ter uma brachá. Então, ela foi falar com o rei, mas ela devia ter falado com o O navio. Elisha provavelmente estava longe naquele momento. E a gente tem que tentar os meios naturais também. Além do fato de que a gente viu desde o começo que ela evitou de ficar pedindo brachá para o Elisha. Ela só foi quando, de fato, Deus nos livre, o filho dela morreu, e aí é só com ele mesmo. Mas ontem eu vi uma história mais antiga, mas na época da Europa, que quando a guerra Polônia com a Rússia, depois muitos poloneses acabaram indo para a Rússia, na época da Segunda Guerra, e aí tinha uma família que eles acabaram entrando na Rússia, e foram perguntar para um Rebbe racídico na época, não sei qual que é,
e perguntaram se a gente agora já está na Rússia, será que a gente deve tentar conseguir passaporte russo, né, cidadania russa? E o Rebbe falou para não, de jeito nenhum. E o tempo passou, eles não tiveram a cidadania, e por eles estarem lá, meio que legalmente, acabaram sendo mandados para a Sibéria por 5 anos. E durante os 5 anos, uma das pessoas da família ficava se lamentando, tá vendo? Você escutou o rabino, você escutou o rabino, e olha o que acontece. A gente veio para a Sibéria. Só que depois dos 5 anos descobriram que tanto a Polônia, lugar onde eles moravam, quanto a Rússia, onde eles estavam, foi dominada pelos nazistas e todos que estavam lá foram mandados para os campos. Então a Sibéria foi a salvação deles. Então você nunca sai perdendo de fazer à vontade. Não chegaram na Sibéria. Que eu saiba, não. Não. E então você nunca sai perdendo. Você pode não enxergar na hora, então ela poderia se questionar, falar, eu fiquei fora de Eretz Israel, tá vendo? Escutei o rabino, olha o que aconteceu. Você nunca sai perdendo de fazer a vontade de Hashem, a vontade dos tzadikim, etc. Você nunca vai sair perdendo. Só para concluir, o Eliyahu Hanavi, voltando para o Eliyahu, antes dele falecer, ele tinha recebido 3 ordens de Hashem. Só que ele só conseguiu realizar uma dessas 3 ordens. Ele tinha que, antes dele falecer, Hashem tinha falado para ele que ele tinha que nomear um novo rei sobre Aram, que era o povo inimigo, mas que Eliyahu já tinha... Ele, na verdade, não conseguiu fazer isso na prática, mas Hashem queria que ele trocasse o rei do povo de Aram, em vez de Ben-Hadad, o nome dele era Hazael. Hashem queria que ele nomeasse Yehu como próximo rei de Israel, e esse tinha acabado de acabar com toda a família de Ahav, que eram idólatras, se você lembra, e nomeasse o Elisha como sucessor. Ele conseguiu apenas nomear o Elisha como sucessor, o resto ainda não aconteceu, isso agora vai acontecer com Elisha. Rabi Hanan Makashomer? Não. Tem Kaddish? Tem. Que é esse Kaddish? Ele é... Rabi Hanan Makashomer, outro Kodesh Baruch Hu Zak Yisrod, Eficha Afir Balan Shemit Shem Radimah Fafetz Leman Tzidko Yagdil Terav Yadir, Kaddish de Rabanan. Itkadar, Veitkadar, Shemer Abav, Ve'amar, Verá, Virute, Ve'amir, Mamute, Ve'atzmatu, Karev, Karev, Veshiger, Ve'chayinkon, Ve'mekon, Ve'chayed, Dekon, Beit Israel, Va'agalau, Vizman, Karim, Emru, Amém. Shmeir, Abav, Ve'barak, Ve'alam, Bulamel, Maiar, Itbará, Veitavá, Veitpá, Veitromá, Veitasê, Veitadá, Veitalê, Veitalá, Shemei, Veicuchá, Breicu, Veilá, Veicor, Veitatá, Veitiratá, Tusberatá, Venehematá, Damiran, Veamá, Veigru, Amém. Ali, Israel, Veala, Banan, Veata, Gideon, Vealor, Gideon, Vealcol, Mandeaskim, Veoleitá, Veatá, Adei, Vedi, Vehola, Tarvatar, Miguel, Econo, Von, Shlomarabá, Riná, Berizá, Beracamim, Becaim, Naguim, Bezonim, Berideu, Fulcaná, Mincodão, o bom de Ismael, Verá, Bebiru, Amém. Miguel, Shlomarabá, Mishemaiá, Becaim, Tobim, Alim, Bealcol, Israel, Amém. Zé, Shalom, Bromá, Uber, Ahamá, Zé, Shalom, Amém. Bealcol, Israel, Bebiru, Amém. Sim. Aqui era 6:20.